Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode, de verdade, mudar a forma como se lida com aquele desconforto do dia a dia. Sabe? É o chamado método da micropausa. É uma abordagem para aliviar a pressão na lombar que é tão simples, mas tão simples que chega a parecer estranho. Vamos entender como é que isso funciona. E a gente já começa com essa frase que vem direto da fonte, porque ela resume tudo perfeitamente. A promessa é na hora, um ajuste que funciona hoje, não daqui a um mês. E aí fica a pergunta: que ajuste pode ser tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso assim? Bom, para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa dar uma olhada no problema. E esse problema, como vamos ver, está num hábito que quase todo mundo tem: o nosso padrão de pausa do dia a dia. Pensa bem, é um cenário muito familiar para quem trabalha sentado. Depois de um tempão concentrado, o corpo começa a dar sinal, né? Vem aquela rigidez, um desconforto, e a nossa reação para isso é quase sempre a mesma. É quase um reflexo. E agora vem a parte mais curiosa. Essa reação tão comum, essa tentativa que a gente tem de resolver o problema, na verdade pode estar piorando tudo. Vamos ver em detalhes esse hábito que prejudica e entender o porquê. Olha só como é o ciclo. Começa com um tempão sem se mover. Depois de umas 2, 3 horas, a pessoa levanta e sente o corpo todo travado. A resposta automática? Um alongamento bem forte, rápido, quase agressivo, na ideia de soltar tudo de uma vez. Só que, no final das contas, em vez de alívio, o resultado muitas vezes é uma irritação ainda maior, bem ali na área da dor. Então, o ponto principal é este. Essa abordagem de espera doer para depois atacar o problema simplesmente não funciona. É como tentar apagar um incêndio gritando com o alarme. Só gera mais estresse e não resolve a causa de verdade. E é isso que nos traz para a solução, que é de uma simplicidade genial. Em vez de uma grande briga contra a dor que já se acumulou, a proposta é uma regra nova: a prevenção com as micropausas. E o que é isso, afinal? A micropausa é, no fundo, uma mudança de mentalidade. É sair do modo reativo e entrar no modo proativo. Em vez de esperar por um grande momento de alívio, a ideia é fazer pequenas manutenções ao longo do dia. E como isso funciona na prática? É muito fácil. A cada 30, 40 minutos é só levantar. Não precisa nem sair para uma caminhada longa, não. É só ficar de pé, talvez dar uns passos pelo cômodo, respirar fundo uma vez e, o mais importante, mudar o ângulo do quadril, quebrando aquela posição estática de ficar sentado. E a melhor parte, o tempo que isso leva é de apenas 30 segundos. É um compromisso tão pequeno que acaba com qualquer desculpa de não tenho tempo para isso. Ok, é simples, é rápido, mas por que funciona tão bem? Vamos dar uma olhada na lógica por trás desse método. Primeiro, quando a gente se move com frequência, evita que o peso do corpo fique concentrado sempre nos mesmos tecidos por horas. É como se a gente distribuísse melhor a carga. Segundo, e essa metáfora é ótima, isso abaixa o alarme do corpo. Antes que o sistema nervoso comece a mandar sinais fortes de dor e rigidez, a micropausa funciona como um reset, como se dissesse para o corpo que está tudo bem. E por causa disso, a gente nunca chega naquele ponto de ter que brigar com uma dor que já se instalou. E essa ideia de prevenção nos leva para uma reflexão ainda mais profunda sobre o que de fato causa o dano crônico. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Muitas vezes, o foco é em achar um culpado, um movimento errado que causou tudo. Mas e se a gente estiver partindo de uma ideia errada? E aqui está a grande virada de chave. O verdadeiro vilão não é um evento único e isolado, como levantar um peso do jeito errado, apesar disso também poder machucar, claro. O grande inimigo do nosso dia a dia é a monotonia. É a repetição sem fim do mesmo padrão, seja sentado, em pé ou qualquer outra coisa. Sem a variação, sem o descanso. Essa é a grande mudança de perspectiva. A gente para de culpar um único movimento e passa a entender que o problema real é a falta de variedade e de pausa. Ficar sentado não é o mal em si. Ficar sentado por 3 horas seguidas, dia após dia, é que vira um problema. A repetição sem descanso, essa sim é a verdadeira culpada. E no fim do dia, é disso que se trata. É sobre retomar o controle. O objetivo não é só evitar a dor, mas sim viver e trabalhar de um jeito que a dor não seja o fator que dita as regras, que manda nas decisões e no humor. É sobre ter liberdade de movimento e de foco. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Esse princípio vai muito além da dor nas costas. A ideia de que a repetição do mesmo padrão sem descanso é prejudicial pode ser aplicada em muitas outras áreas da vida. Que outros padrões, sejam eles físicos ou até mentais, podem estar